Boa tarde a todos os telespectadores do nosso Fab Design. Estamos na nossa 13ª edição com o professor Francisco Lobo, também conhecido como Chico Lobo para os mais íntimos. E o tema dele é sobre design na UFMA. Professor Chico, o senhor poderia se apresentar e falar um pouco, dar o início da sua apresentação, por favor? Ok. Gente, obrigado pelo convite. Queria agradecer ao professor André, a professora Karina, pela iniciativa e todo o grupo do Fabric, né, pela força e pelo apoio. É uma oportunidade grande, considerando esse momento, né, em que isolamento social, acho que é uma boa oportunidade para a gente poder compartilhar essa experiência. Quando eu recebi o convite, me ocorreu de um tema interessante ser design na UFMA. E o que é esse tema que eu estou querendo abordar? Design na UFMA, eu vou fazer uma retrospectiva breve da minha experiência com o ensino, né, da minha vivência também como designer, como profissional, mas eu vou pontuar especificamente na questão do produto, né, o design de produto, que é o que é minha área de maior interesse, até porque a parte de design gráfico, eu acho que ela já voa alto há muito tempo. Na década de 80, quando eu fiz a faculdade, o Brasil já tinha um design gráfico bem expressivo, né? Era bem representado. Basta ver, o dia do design é o aniversário do Aloysio Magalhães, quer dizer, profissional de mão cheia na área de design gráfico. Então, eu achei interessante concentrar na área que mais me encanta do design, que é a questão do produto. Essa questão do produto, e é interessante, no caso, para os alunos, a experiência que vocês estão vivendo, o momento em que vocês estão vivendo, porque isso vai refletir no trabalho futuro de vocês, como eu vou mostrar o que aconteceu no meu. Formado em design na UFMA, eu comecei a trabalhar na área náutica, então a minha especialidade terminou sendo náutica. Por um acaso, né, projetos, oportunidades que apareceram de mercado, e que eu tive a oportunidade de vivenciar. Essas fotos que vocês estão vendo é durante o mestrado. Né? O meu mestrado em Milão, eu fiz design na UFMA, fiz o mestrado em Milão, na época financiado com bolsa pelo CNPq, e leciono na UFMA desde 92. Então, esse momento do mestrado, para mim, foi bastante significativo, porque, enfim, Milão continua sendo, na época já era, e continua sendo referência em termos de design no mundo. Tá? Aí, na foto, eu discutindo com o meu orientador e com o português, Paulo Baluduva, que ele trabalha hoje, leciona em Portugal, um profissional de mão cheia. Aí a confecção do barco era um aliscafo, né? Então, do lado esquerdo, vocês podem ver a montagem, eu montando o barco, e como ele tinha que ser transportado, do lado direito, ele já todo desmontado, as peças que eu, no caso, registrei, para mostrar para vocês a quantidade de itens e que ele subdividia. Aqui já a montagem dele, no caso, o primeiro teste que nós fizemos, à esquerda do hidroscalo, montado já antes do teste, e do lado direito já foi o segundo teste, que nós fizemos no Lago de Garda. No caso, nós tivemos que puxar ele, tivemos que rebocar, porque a vela não deu tempo de montar o projeto, né, de se confeccionar o projeto. Aí o dia da defesa, né, da tese, e o modelo. No caso, hoje seria facilmente resolvido com maquete eletrônica. Né, no caso aí, é uma maquete física. Mas o que é interessante é que esses princípios de aerodinâmica, de hidrodinâmica, que iriam refletir no meu trabalho futuro, que eu vou mostrar para vocês, eu não tinha, na verdade, a menor ideia. E nem tão quanto aonde isso iria dar. Tá? Eu acho muito difícil que o meu estudo tenha refletido nesse resultado atual, que é a America's Cup. Né? Essa é a realidade dos princípios aerodinâmicos e hidrodinâmicos de quando eu estudei. Né? Aqui eu estou falando de America's Cup, é como se fosse a Fórmula 1 do iatismo. Então, acho muito difícil que o meu trabalho tivesse aqui algum reflexo nisso,
nessa realidade atual. Mas o fato é, o autoaprendizado, né, o momento em que eu vivenciei tudo isso foi fantástico. Agora, tinha um ponto aí que era interessante. A questão da beleza e do produto ligado ao mercado, eu tinha uma fascinação muito grande. Eu sempre me instigava isso. Né? Então, o que eu fiz? Eu terminei vivenciando muito a escola que a minha mulher fazia na época, que era a Domus Academy. Lá eles trabalhavam com profissionais de mercado. Então, isso aí vai se construindo ao longo do tempo. Afinal de contas, eu estou falando aí, as imagens que eu mostrei para vocês, é uma defesa de tese de 1992. Tá? E aí, o que é interessante se falar de design na UF? Né? Tem algumas considerações que eu acho que são importantes para a gente contextualizar. Você vê, a virada do século XXI. A meu ver, duas descobertas científicas assinaram o passaporte da humanidade do século XXI, que revolucionaram absolutamente tudo no que nós vivemos e a maneira como a ciência é desenvolvida, que é a informática e o código de DNA. Para mim, essas duas descobertas científicas, elas foram significativas para o momento que a gente vive hoje. Basta ver essa questão do próprio Covid hoje, você vê que as coisas se resolvem hoje de uma maneira muito mais rápida em função do network e do conhecimento disseminado pelo meio científico e pelas redes sociais. Bem, eu estou falando de código de DNA, eu estou falando de código de DNA e de informática, mas o fato é, tudo termina sendo comercializado em Wall Street. Você está falando, se fala hoje, e já há muito tempo, sobre globalização. O mercado, o dinheiro, ele está internacionalizado. E aí o recurso, ele flui com uma rapidez tremenda entre os centros financeiros. Se a gente for considerar ter algumas informações sobre a questão ecológica e existenciais, nós como humanos, como civilização, é interessante os dados. O que a ciência nos mostra, às vezes, é bastante preocupante. Tá? Essa informação, por exemplo, do PNUD, ele afirma que se o planeta inteiro, considerando a população atual, 7 bilhões, quisesse ter a qualidade de vida do europeu ocidental, ou de um americano, precisaria de 4 planetas, como a Terra, só como fornecedores de insumo e de matéria-prima de alimento. Quer dizer, é um modelo completamente impossível de continuar. Se a meta for todos terem aquele padrão, né, ou esse padrão europeu ocidental de qualidade de vida. E alguns cálculos são bem interessantes. Né? Essa informação é de 2009, mas ela não caducou, porque o sistema métrico usado é que é interessante, onde eles colocam litro d'água por produto, ou seja, para fazer uma folha de papel A4, você precisa de 10 litros. Como para fazer uma camiseta de algodão, 4.100 litros de água, e um par de sapatos de couro bovino, 8.000 litros d'água. Considerando que a água é um dos grandes problemas do planeta, isso daí faz com que a gente reflita num todo. Né? Bem, eu estou falando de economia, eu estou falando de valor. Né? Então, qual é o valor? O valor ele é subjetivo. Qual é o valor de 1 quilo de tomate? Qual é o valor de uma obra de arte? Qual é o valor de um produto industrializado em série? Tudo isso vira ações, né? Tudo isso é comercializado, e nós, como designers, nós estamos no epicentro de todos esses acontecimentos. Né? Tudo é comercializado na bolsa, tudo é monetizado, né? Tudo é feito em cima do cálculo visando o lucro. Esse exemplo que eu trouxe para vocês, que eu coloco aí, que está no livro do Luciano Trigo, ele é bem interessante, porque ele fala sobre o valor subjetivo dos produtos. Né? Se usa muito no design a questão do valor agregado. O que é o valor agregado? Nada mais do que um valor subjetivo que é atribuído a um determinado produto de design, e aí o preço fica maior ou menor. Isso o mercado financeiro utiliza demais. Em 1630 ficou conhecido, né, como a febre das tulipas, porque na Holanda elas se tornaram moeda e começaram a ser
comercializadas e chegando a um bulbo custar 25 toneladas de trigo. Né? Então, o que acontece? Existe aí um pacto fiduciário sobre a subjetividade do valor de um determinado produto, e o momento em que esse pacto se romper, tudo se desfaz. Né? Ou seja, o valor da tulipa ele foi atribuído de maneira tal que pessoas perderam fazendas, pessoas ricas ficaram completamente miseráveis, porque apostaram na tulipa e, na verdade, perderam a noção de bom senso com relação a qual o valor real do produto. Bill Gates ele coloca que, é interessante essa frase, ele coloca, a Microsoft está sempre a 18 meses da falência. Por quê? Ele fala sempre sobre a pesquisa científica, né, que, de uma certa maneira, está falando o quê? Ele está falando de pesquisa de mercado, ele está falando de produto, de lucro, e o mais importante, da qualidade do produto do concorrente. Né? Um exemplo típico é, Samsung tem hoje muito mais tecnologia, mas ainda o que dá status são os produtos da Apple. Né? Então, você tem um iPhone, ele vai te dar ainda muito mais prestígio do que um Samsung. Valores subjetivos. E é interessante, no artigo, que eu coloco assim, ó, a cada momento, novas áreas de atuação dos designers são registradas pelas redes sociais. Em parte, deve-se ao crescimento das sociedades hedonistas, formadoras de opinião, ricas, que aprenderam a conviver com a qualidade, com o luxo, isolados da desordem política social. Por certo que esses, das classes abastadas, usufruem do conforto e proteção que as novas tecnologias propiciam. Há de exemplo, os avanços científicos, que transformaram as guerras em confrontos bélicos pontuais e as suas consequências, ainda que violentas e assustadoras, não interferem de imediato na ordem mundial. Acontecem longe dos centros financeiros e são esquecidos na velocidade que a novidade chega. Ainda que acontecimentos como o 11 de setembro e outros atentados nos países europeus tenham ocorrido. Isso é ilustrado, essa questão dos nichos de mercado, das áreas protegidas e abastáveis, ele é bem exemplificado no filme Elysium, né, com o Matt Damon e a Jodie Foster. Nele, como é um filme de ficção, esse núcleo, né, esse modelo Alphaville, ele já é extraterrestre, né, ele já está fora da Terra. A Terra se torna aí nada mais do que um fornecedor de insumos para que eles vivam na segurança e no conforto absoluto. É ficção científica, certamente, mas é com base nessas especulações, nessas teorizações sobre o comportamento humano, é que a gente, como design, vai ter uma base para um raciocínio mais complexo. Então, Sudek, ele diz, o número dos imensamente ricos explodiu. O luxo se transformou de modo incontrolável de artesanato em indústria, em parte para satisfazer seus gostos, mas também para se alimentar de suas riquezas. A busca por luxo é mais onipresente agora do que em qualquer outro momento da história. Na ausência da escassez, o luxo adquiriu um papel para além do seu uso como sinal social codificado de privilégios. Então, o que acontece com um produto? Né? No design, a gente como designer, no caso, a esquerda, o produto de design ele tem que ser industrializado, ele tem que ser fabricado, mas ele tem que gerar lucro. E por mais que você tenha um mercado consumidor, ainda assim, o produto ele vai ser direcionado aos nichos de mercado. Por exemplo, no caso, me refiro aí coloquei como exemplo 4 cadeiras. São cadeiras completamente diferentes, mas o fato é, esses produtos não são feitos hoje em larga escala para suprir a necessidade da massa. Independente do volume de produção, sempre vai haver um nicho de mercado para que o produto de design venha atender aquelas necessidades. Você vê aqui em cima tem um produto bastante comercial, em seguida tem uma peça que não é uma peça assinada, você tem embaixo uma outra poltrona que explora muito mais o lado étnico, estético, e por último, é uma cadeira que é emblemática com relação à questão ergonômica. Né? É uma cadeira bela,
mas ao mesmo tempo extremamente confortável. Ou seja, essa diversidade de produto, a tendência vai ser sempre de aumentar ainda mais. E o que é? Qual é a saída? É como o planeta funciona, é como todas as instituições de ensino funcionam. Você desenvolve a pesquisa, você tem resultados, isso é transformado em tecnologia, gera venda e assim o desenvolvimento vai acontecendo. Né? Ou seja, as instituições de ensino, principalmente as universidades, são um dos grandes fornecedores de conhecimento, o resultado de pesquisas feitas, né, dentro do próprio mercado. São Luís tem qualidades ímpares. Né? São Luís é o único estado da federação fundado por portugueses, 1612. Então, o que ficou do local? Né? O local em que nós vivemos, aqui, em São Luís. O que temos? Né? O que a nossa história deixou como um legado para que a gente, como design, explore, né? Porque isso a gente tem feito com competência, e continue sendo uma forma, uma fonte de inspiração e referência. São Luís ficou com a fundação fundada pelos franceses, ficou um legado arquitetônico fantástico, ficou também um resultado dessa miscigenação na forma de folclore, né? As peças folclóricas, a festividade, a alegria, isso é presente na nossa cultura. Então, ó, a convicção de autonomia ocasionada pela estabilidade, pelo crescimento econômico previsto e o consumo planejado suscitou demandas inusitadas de nichos de mercado, pleiteando novas especialidades do design. Lipovetsky define bem essa mudança quando diz: não há mais produção de bens de consumo fora do processo de design. Isso não somente nos países ricos, mas também nos emergentes. E é na condição de país emergente que o Brasil está situado há várias décadas, com dimensão continental, potencial natural e uma situação política conturbada. A economia do país oscila entre períodos de prosperidade e derrocada. Contrapondo esse panorama, a cultura resultante de uma miscigenação secular se mantém expressiva e com identidade em todo o seu sortimento. Esses três produtos são produtos que eu desenvolvi ao longo dessa minha caminhada. Né? A luminária, o aromatizador e o vaso. Um ponto que eu acho aqui importante, que eu coloquei para mostrar para vocês, é a questão da publicação. Né? Você ter um produto e esse produto ficar registrado, ele, no momento em que ele é publicado, ele se eterniza. E, a partir daí, eu acho que é a nossa grande contribuição como design. Não necessariamente me refiro à publicação no caderno científico acadêmico, mas eu acho que a mídia especializada é um bom meio para que a gente se faça presente, né? Para que a gente mostre o trabalho e, a partir desse trabalho, cada um de nós consiga desenvolver sua própria teoria e, a partir daí, começar a discutir com os colegas, discutir com os pares. Certamente não existe uma única verdade, mas eu acho que é a diferença de ponto de vista que é a maior contribuição que a gente pode ter. A luminária ela foi bastante publicada. Tá? Saiu na Arquidesign, com o título nessa reportagem da Orientez do Design Brasileiro. Saiu na revista Vitari, no momento em que ela foi para uma exposição em Milão, pelo Brasil Faz Design. Catálogo do Brasil Faz Design, eu coloquei a luminária, ela recebeu o prêmio Top 10 na época. Essa exposição foi importantíssima, Habitar em Tempo, ela acontecia em Verona, era uma exposição de tendência, e no caso foi também publicado no catálogo. Novamente foi publicada na Arque, com uma retrospectiva. Próximo. Foi o aromatizador, está no livro Análise do Design Brasileiro, do Dijon. Para minha surpresa, o Brasil Faz Design lançou um livro no final de 2018, bem finalzinho de 2018, e, para minha surpresa, a luminária ganhou uma página inteira, né, considerando que os produtos deram em formatos diferentes de imagem. Foi bem gratificante também. E aqui, gente, ó, eu coloquei aqui para vocês como exemplo essa exposição comemorativa dos 400 anos de fundação de São Luís. Em cima estão 2 produtos meus, o vaso e um outro centro de mesa que eu fiz, ele é de madeira
com piaçava aí dentro dele em inox, como se fosse espelhado. E embaixo estão os produtos da Quadrante. Vários outros profissionais apresentaram o trabalho. Tá? Consultores, no caso do SEBRAE, como Dedé, Marcelo, Osvaldo, vários colegas, eles apresentaram também produtos aí, a Glauba, a professora Luciana, na época. Então, o que aconteceu? Por fora tinha essa grande caixa de luz, né, que é uma referência que a gente tem na cultura, e dentro ele tinha essa pegada high-tech, mostrando o nosso resultado já no século XXI. Esse trabalho é um outro trabalho que foi feito com resíduos de madeira, foi feito em Roraima. Né? O resíduo de madeira ficava numa fornalha, numa grande fogueira, na verdade, a céu aberto, que ardia 24 horas por dia. Então, de uma única peça, eu desdobrei. Né? Foram feitos vários outros trabalhos, que eu posso apresentar depois para vocês só aí, como uma única palestra, a da exposição também. Todos eles têm bastante informação em que dá para depois eu apresentar para vocês com calma numa outra oportunidade. Então, são trabalhos que foram surgindo, oportunidades que foram surgindo e contribuições que eu fui desenvolvendo. Aí um outro exemplo de fruteira, ou seja, eu não preciso colocar a cabeça do bumba-bolo, eu não preciso colocar o bordado. A própria madeira em si, e a maneira como a matéria-prima foi dominada, ela por si só já fala sobre o regionalismo. E a linguagem, no caso dessa fruteira, ela termina tendo uma linguagem mais universalizada. Esses trabalhos foram feitos com os alunos. Se vocês olharem essas peças, elas poderiam estar hoje muito bem numa loja da Topstock. Né? Isso também levou à exposição por um trabalho feito com resíduos de madeira, que foi publicado na Arte. Essa exposição aconteceu no Shopping de São Luís. Na época foi muito interessante, os campanas vieram, fizeram palestras, visitaram a exposição, teve uma repercussão excelente. E na reportagem da revista saiu como design da lucro também no Maranhão. O que é interessante, quando a gente tem nessa revista a publicação do resultado de design da UFMA, né? Isso está bem claro durante a reportagem, mas temos também uma reportagem sobre a principal escola em voga na época, que era a escola de Eindhoven, na Holanda. Então, é interessante isso, porque como nós vivemos no Brasil a 11 horas da Europa de avião, isso faz com que essa distância física se torne, às vezes, um pouco forte demais para a gente. E está numa publicação em que você tem, ao lado, instituições tão bem consideradas, né, como essa escola na Holanda, faz com que a gente consiga ver que, enfim, o que nós desenvolvemos tem identidade, tem valor, e é possível de ser colocado ao lado de outro resultado. Não que seja melhor, não é isso. É o nosso ponto de vista muito bem definido, nossa identidade bem representada. Bem, essa pluralidade cultural resulta de todas as regiões. Fomentam o design, que a miúde é divulgado pela mídia especializada. É evidente que a diferença na retórica de fundamentação projetual, figura-conteúdo, entre os produtos confeccionados com alta ou baixa tecnologia. Os produtos desenvolvidos para serem fabricados com tecnologia de ponta e produzidos em larga escala resultam da viabilidade de fabricação, transporte, valor de mercado e outros. Apresentam cores neutras, são desprovidos de adorno. Os projetos manufaturados com matérias-primas regionais, processos artesanais e de série limitada, por sua vez, fazem uso com frequência de valores culturais locais e exploram com maior liberdade os referenciais simbólicos. O segmento de produtos autorais, ao que parece, se ajustou como alternativa para muitos profissionais ao longo das décadas, talvez por não necessidade de grandes investimentos. E aí eu cito essa minha própria experiência com relação a isso. O que é a estrutura da UFMA? A gente está numa instituição federal muito bem montada, é uma estrutura organizacional fantástica, com campos, com centros. E o curso de design, ele tem também uma característica muito favorável, porque tem o suporte, né, da coordenadoria, mas, ao mesmo tempo, tem o departamento de desenho e tecnologia, com profissionais de várias áreas, e a maioria deles prestando disciplinas ministrando disciplinas para o curso de design. Então, essa estrutura, ela é fantástica, porque você tem uma estrutura federal, ela é pública, né,
Foi onde eu formei, é onde eu trabalho e eu acredito, porque independente da situação econômica que no primeiro momento as pessoas, de uma maneira ilusória, vejam o país, o fato é que ser o quarto escalão do executivo e de todos os outros poderes, eles funcionam muito bem. Fui para o mestrado com bolsa do governo brasileiro, estou fazendo o doutorado com bolsa do governo. E isso é importante, porque vai qualificando e você vê as ações públicas junto às instituições de ensino. Esse trabalho, essa preocupação de fazer com que o aluno conseguisse enxergar o novo, fez com que eu pensasse e chegasse a uma outra proposta de metodológica. Isso foi feito tudo na escala 1 para 1, em isopor, usando madeira, usando vários outros materiais, onde eu passava o filme e, com base no filme, os alunos desenvolviam os produtos. Era o repertório imagético do filme que fazia, e a atmosfera cinematográfica, que a gente chegava à proposta do resultado final. Próximo, por favor. Esse aí foi o filme Delicatessen. Esse foi o filme Metrópolis, do Fritz Lang. Também todos eles, vocês podem observar, feito na escala 1 para 1. Esse material ele foi publicado, observe que não é na mídia, em cadernos científicos, né, em universidades, é na mídia especializada de design. A revista Design Interiores ela publicou esses trabalhos com o tema de um artigo que eu fiz, intitulado A Difícil Tarefa de Criar. Eu leio, às vezes, esse artigo dos alunos e vejo o quanto ainda é atual, né, o que eu falo. Foi publicado também no PIB, né, e é interessante com o título de Empirismo no lugar da metodologia. Aqui nesse artigo, eu relato as experiências, inclusive, de Basic Design. À esquerda você não consegue ver muito bem, mas o fato é uma cadeira, né? Você vê 2 alunos, e uma cadeira. Eles fizeram a primeira cadeira na escala 1 para 10, com um palitinho de churrasco e Super Bonder, e depois eles fizeram na escala 1 para 1 com um cabo de vassoura, porque o cabo de vassoura equivalia na escala 1 para 10 ao diâmetro do espetinho de churrasco. E do lado direito, o resultado dessa metodologia que eu chamei de Cine Design. Veja só, estou falando de 96, esse artigo foi publicado, e como não existia referência nenhuma teórica com relação a isso, é um artigo publicado sem bibliografia. É impossível hoje você imaginar qualquer artigo publicado sem uma referência bibliográfica. Mas o fato é que não existia nada com relação a isso, em nada ligado a design. Então, resultado, o trabalho foi feito e publicado. Obrigado. O trabalho dos alunos. O trabalho dos alunos, a gente tem tido resultados fantásticos. Né? Como eu falei para vocês no início, eu estou me referindo só a design do produto. Você vê, esse trabalho aqui do Ará, ele foi feito para a estrutura ser em metal e usando esferas infláveis. No caso, ele usou bola. Enfim, o trabalho ele tem uma fundamentação teórica, ele é teorizado, e a partir daí você entra com os processos de fabricação, ergonomia e por aí vai. Eu coloquei só 3, né? Aí o do Leandro, uma mesa, e da Virna, que é a cadeira que ela chamou, cadeira focada. Você vê que são produtos que são viáveis de fabricação, né? Produtos que, se a gente colocasse hoje no mercado, com certeza teria o seu espaço como produto de design. E aí o que vem? O trabalho feito e as reflexões em função das disciplinas. Durante muito tempo eu ministrei estética aplicada ao design, semiótica aplicada ao design, e esse material, em todo esse processo eu fui teorizando, tá? Eu fui refletindo, e com base nisso fui criando toda uma teoria com relação à fundamentação de um produto e o momento em que uma peça de design se materializa. Isso está sendo a base está sendo a fundamentação da minha tese de doutorado no momento. Então, a publicação ela continua acontecendo. Tá? Esse livro foi lançado agora, mês passado, Bionic Design. E aí eu coloquei o capítulo que eu fiz, tá, com cria de vivência e fundamentação na construção de um pensar sobre o design, onde eu relato a experiência que eu tive em Milão e a maneira como eu fundamento, teoricamente, considerando estética e semiótica, o momento em que um novo produto surge. Aqui é apenas uma
ilustração para vocês verem a questão do produto, de como ela está estruturada, né? Você vê a semiótica, filosofia numérica, estética métrica, e a partir daí toda a base científica que vai fazer com que eu consiga identificar elementos de beleza e de proporção. Há em todo o país uma considerável diferença no desenvolvimento das regiões. À guisa de comparação, consideramos o IBGE, Índice dos Desafios da Gestão Estadual, apresentado pela revista Exame. Na reportagem, o Estado de São Paulo alcançou a melhor pontuação, 0,846, por apresentar um bom desempenho nas análises saúde, segurança, gestão pública, educação, juventude, infraestrutura, condição de vida, desenvolvimento social e econômico em todo o país. O último colocado no ranking é o Maranhão, que contabilizou 0,432 pontos. Ou seja, isso são informações que a gente tem que ter presente. É isso que faz com que a gente encare a realidade e consiga encontrar as melhores alternativas para que a gente possa fazer com que essa injustiça diminua. E o curso de design, na UFMA, ele tem uma estrutura interessante. Eu coloquei, no caso aqui, 3 projetos de pesquisa. Tá? E coloquei o NEP, tá, o de fibras e tá, o projeto de pesquisa. O que é interessante? Você tem as disciplinas obrigatórias, elas bordejam esses projetos de pesquisa, mas não necessariamente tangenciam sempre. As disciplinas eletivas, elas já são as próximas. Ou seja, consegue ter essa possibilidade de uso desse conhecimento. Né? E os trabalhos de conclusão de curso, mais ainda, esses são as próximas. Agora, a disciplina de projeto integrado, que é a disciplina que eu tenho, no momento, de algum tempo, desenvolvendo, eu sou professor do projeto integrado 1, né? Essas ações, elas são bem mais proveitosas, porque você pode ter ações consorciadas, você pode ter projetos em que o suporte dessa pesquisa possa refletir diretamente no resultado que a gente possa vir a alcançar. Por que essa imagem? Por que a imagem do começo? Porque ela representa a qualidade. Qualidade da matéria-prima escolhida, qualidade do acabamento, qualidade do projeto, desde o momento em que está pensado, né? Ou seja, identidade. Para cortar essa peça, precisaria de muita habilidade de um artesão. E o profissional que desenvolveu essa peça foi um profissional gabaritado. E eu consegui isso em número, em volume, que me possibilitasse a série desse produto, é praticamente impossível, porque ele não morava aqui, é um trabalho que eu desenvolvi em Manaus, na época eu estava com o INCA, eu fiz essa peça lá, e quando eu trouxe para São Luís, já foi só para dar o acabamento. Então, por que eu estou me referindo? Estou me referindo à qualidade, estou falando de tecnologia. É isso aqui que a gente está precisando. Porque o que acontece? O Brasil ele trabalha em saltos, ele vai dando saltos, e o legado que vai ficando para trás, muitas vezes ele vai se dispersando. O que a gente tem que fazer é profissionalizar o máximo possível o que você está fazendo na UFMA. São João e Arquimedes, que eram os artesãos, e o Cabral, que eram artesãos que trabalhavam, eram técnicos que trabalhavam nos laboratórios, e hoje aposentaram. Esses cargos eles têm que ser supridos por profissionais de design, né, que gostem de trabalhar com com modelagem, né, que entendam a fundo os princípios de design e que consigam desenvolver um trabalho com a técnica adequada, fazendo com que o produto se torne impecável. Veja só, o que eu estou colocando a imagem para vocês? O que eu represento aí? Representa tecnologia, seriedade, qualidade. Você vê, esse produto desenvolvido para pesquisa, ele termina tendo reflexos fabulosos no que diz respeito ao design como um todo. Análise, você tem uso da tecnologia, você tem a possibilidade da estrutura, né, vista pelo ponto de vista, eu vejo sempre pelo lado estético, e você vê essas tecnologias que vão permitir que a gente consiga chegar a esse tipo de solução. Veja só, o trabalho que o professor Diniz desenvolve é um trabalho fantástico.
A gente pode muito bem, com esse tipo de trabalho, desenvolver o quê? Aqui pode estar, aí pode estar o NEP, aí pode estar a estética, aí pode estar os materiais, aí está o fabrique, aí pode estar todos os segmentos que desenvolvem pesquisa, pode passar para que a gente possa chegar a resultados com impacto social fantástico. Né? Ou seja, existe aí a atitude, existe o momento presente, existe a contemporaneidade, e faz com que a pessoa consiga se inserir de uma maneira bastante com bastante identidade. É aqui que eu vejo, terminado o doutorado, minha intenção é um assunto que eu tenho muita proximidade muito grande com o João Raposo, e a gente sempre conversa muito sobre o laboratório, é de montar um laboratório de design. Um laboratório de design em que a gente possa desenvolver ações coordenadas, projetos integrados, projetos, como eu mostrei para vocês, com alcance social. Né? A base de biônica que eu tenho desde o mestrado e há muito tempo continuo estudando, os princípios de estética e semiótica, que também eu desenvolvo já há muito tempo, né? Ou seja, estágio remunerado, publicações em parceria, captações de recursos, que é para fazer com que o design na UFMA ele passe a ter uma estrutura produtiva com resultados concretos. Esses princípios que eu falo para vocês de biônica não é de agora. Quando é interessante, porque a própria origem do design ela está muito próxima da biônica. Quando o Joseph Paxton ele fez o Palácio de Cristal, foi na Vitória Régia que ele fez todo o estudo dele. E os vãos puderam ser feitos. Eu não falo só do frontão, tá, que se vê aí na imagem, mas da estrutura do telhado, toda ela em madeira e vidro, que fez com que ele fizesse a divisão de esforços. Então, o design surge com uma proposta extremamente nova para a época, em termos de tecnologia, em termos de arquitetura, mas ligado com princípios de biônica. Então, o que se está precisando? Essas imagens, gente, que eu coloquei, são meramente ilustrativas. Tá? O trabalho da direita não tem nenhuma relação com o trabalho da esquerda. Estão apenas como ilustração. Então, eu tenho, de um lado, uma célula calcária de coral, e eu tenho, do outro lado, uma impressora 3D. O trabalho que o professor Denilson tem feito é fantástico com relação à argila. Então, esses compostos, esse material já publicado, dá para se chegar a resultados maravilhosos. Agora, a gente tem que ter qualidade, a gente tem que ter resultado final. Isso tem que estar ligado a esse tipo de tecnologia que a gente inevitavelmente vai ter que adquirir. E, em maneira alguma, essa tecnologia da impressora 3D ou da robótica, ela vai eliminar a necessidade de um profissional habilidoso para fazer toda a parte de trabalho manual de oficina. Os projetos eles podem ser mistos, né? E, aliás, eu acredito que devam ser mistos. E é isso. Então, assim, as considerações finais que eu faço. Né? O arsenal nuclear fez com que as guerras mundiais fossem impensadas. Né? A humanidade ela acomodou. Os avanços científicos possibilitaram uma qualidade de vida que a humanidade nunca tinha visto antes, né? Nunca tinha vivenciado. A comunicação das redes sociais é fantástico, é impossível hoje de quantificar, basta ver esse momento que a gente está vivendo agora, né? essa videoconferência que se está fazendo. A paz mundial estimulou o segmento de lazer e arte, porque nós passamos a ter mais tempo para apreciar a vida. Né? Com as necessidades básicas supridas, a humanidade desfruta de segurança e um conforto para apreciar a vida, induzindo um comportamento hedonista. As novas tecnologias incrementaram o segmento de design, diversificando e ampliando os campos de atuação dos profissionais. Os cursos de design no Brasil começaram na virada do século XXI, valendo-se da identidade cultural de suas regiões, para agregar valor aos projetos. Né? E os cursos de pós-graduação implantados na ISES publicam com maior frequência os resultados dos projetos de pesquisa que aperfeiçoam a massa crítica e auxiliam o desenvolvimento nas suas regiões. E, André, tem dois outros slides, mas vamos ficar só até aí, porque é aqui nas considerações finais, aí vem os agradecimentos e, mais na frente, a bibliografia.
né? Mas como esse material vai ser publicado depois, aí a turma pode ter uma possibilidade de ler com mais calma. Tá? Gente, o que eu tinha para falar para vocês, de uma certa maneira, é isso. Tá? Fico à disposição para qualquer pergunta e agradecendo o convite, né? Como eu falei para vocês, da André e da professora Karina. Beleza, Chico. Valeu mesmo por essa aula. Sempre interessante ouvir o teu conhecimento, a tua experiência na coisa. Eu, na realidade, já vou começar fazendo uma pergunta. Né? A gente tem algumas aí dos alunos, mas eu quero fazer uma, não enquanto funcionário, enquanto professor, mas enquanto espectador da sua palestra. Que é o seguinte, eu vi você falando muito dessa questão da posição do design, né, de como ele impacta socialmente, e a questão é a seguinte, como é que você visualiza a posição da universidade e do design nesse momento atual, tá? Nessa situação que a gente está vivendo hoje, de pandemia, de movimento, de política, como é que você consegue enxergar, né, essa posição da universidade, também do design de modo geral, do nosso curso, né? E como você acha que vai ser essa atuação no pós-pandemia? O que você consegue visualizar disso? Então, eu acho que não vai mudar muito. Eu acho que o que vai mudar, a maior mudança que a gente vai ter, vai ser com relação ao comportamento de disciplina, né? A nossa atenção à não proximidade tão grande, porque o mundo ainda não muda. O que acontece é que hoje a gente tem uma rede social que faz com que a gente tenha um conhecimento do que está acontecendo no todo, mas a verdade é que esse conhecimento que a gente tem, às vezes ele assusta, mas depois do primeiro momento você para refletir e você vê que não vai mudar muito. A economia ela vai continuar estruturada do mesmo jeito, né? Você vê o design. O design é fantástico. A quantidade de máscara que apareceu, máscaras fantásticas, máscaras baratas. Mas o que eu achei interessante é que a Adidas lançou a máscara, a Louis Vuitton... Então, não vai mudar muita coisa. O que eu acho que o que vai mudar mais, a maior mudança que está acontecendo, para o século XXI, foi a informática e o código de DNA. Isso que está acontecendo nesse momento, né, nessa primeira metade do século, ela é nada mais do que uma consequência da natureza como um todo. Mas em termos de vir a mudar do design, de vir alterar, sinceramente, eu não consigo ver nenhuma mudança. Anteontem eu saí de carro à noite e por onde eu passei pela rua, as pessoas sentiam a necessidade a praia estava lotada, as pessoas estavam caminhando na praia, eu moro aqui do lado do Rangedor, as pessoas já estão correndo. Enfim, chega um momento em que você, como ser humano, como cidadão, você meio que liga o seu direito de sair, de se permitir, e a vida continua. Então, não vejo com uma grande mudança isso que está acontecendo, não. Vejo, sim, um grande momento de educação para a questão de higiene. Entrar em casa, tirar o sapato, não ficar abraçando todo mundo na rua. Essa mania nossa aqui no Brasil de beijinho para cá, enquanto dá beijinho e abraça e tal. Sabe, é uma coisa que eu acho que o oriental, nesse ponto, ele já vinha ensinando para a gente há algum tempo. Eu acho que é mais comportamental e de higiene. Perfeito. Eu perguntei até pelo seguinte, né? Puxando o debate, que eu sei que tem outras perguntas que o pessoal quer fazer, e eu vou dar um gancho para eles aqui. Porque dentro dessa questão do comportamento, né, a gente tem aí o modelo de ensino atual, né, o ensino de pesquisa e de sala de aula, das atividades que a gente tem. Então, minha pergunta, ela vai funilar nesse sentido, né? O que você acha desse modelo? Né? Como é que você enxerga, apesar de você, por exemplo, não estar prevendo essas mudanças sociais, né? Tirando essa questão da higiene, do comportamento e tudo mais, mas como é que você pensa que vai ser dentro da sala de aula? Eu acho que a contribuição do momento nesse ponto é fantástica. Por quê? Porque o nosso sistema de ensino aqui no Brasil, ele está desatualizado. Os países de primeiro mundo, eles usam o sistema socrático. O professor dá o tema, o aluno estuda e vai em sala de aula para o debate. Eu acho que, aproveitando essa distância que a mídia
que a aula online faz, a brevidade, vai fazer com que as pessoas comecem a estudar o tema antes. E é aí que eu acho que é a grande contribuição. As pessoas, porque é relativamente enfadonho você ficar na frente de uma tela esperando a pessoa falar, porque nós estamos ainda com o modelo antigo. É bom olhar a pessoa, né? É bom conversar, é bom chegar do lado da sala, da mesa de projeto e apontar onde pode ser melhorado. Eu acho que essa distância vai fazer com que o nosso sistema de ensino ele se otimize fazendo com que o aluno tenha informação antes, para que depois ele vá tirar as dúvidas, né? Que haja esse enriquecimento, né? Porque, de fato, a gente tem um modelo que ainda é meio militarizado, aquela coisa do professor na frente falando, as filhinhas, né? Sim. E aí eu já imagino que a gente tendo uma dinâmica, de repente, diferente, talvez isso possa trazer essa mudança, né? Esse momento atual. Até para a gente poder usar melhor essas mídias, né? A própria sala de aula remota, como a gente bem ou mal está fazendo nesse exato momento, né? Felipe, temos mais alguma pergunta aí no nosso chat? Nós temos uma pergunta anônima, que é o seguinte: quais fatores podem agregar valor ao artefato? É possível que o designer especule esses valores no momento de desenvolver o produto? Se sim, como ele faz essas especulações? Sim. Claro, olha, qual é o principal valor que a gente tem que ter com relação ao produto de design, ao trabalho de design? É a qualidade. O que vai fazer com que ele se diferencie? É a identidade. A identidade vai estar em cultura, vai estar no seu conhecimento. E a partir do momento que você faz com que esse comportamento, essa escala cromática, essa textura se transfira, se faça presente num produto de design, aí vai entrar um fator que é importantíssimo e está sendo meu tema de doutorado, que é o quê? Repertório do design. O repertório, ele está associado ao quê? A um conhecimento que vai sedimentando ao longo do tempo. É cinema, é literatura, é viagem, é vivência, é o dia a dia que você vai vivenciando. Então, a partir do momento que você tem um repertório que te permite encontrar na tua fonte do cotidiano o elemento que vai dar a centelha para você chegar no novo produto. Porque produto por produto, se a gente for para pensar, praticamente não se precisa de mais. Cadeira. Você não precisa de mais uma cadeira. Um vaso, um ventilador. Você não precisa de mais um. Tem milhares. E o que é mais interessante ainda, eles estão virtualizando. Né? Ou seja, não existe mais a máquina de escrever, não existe mais o telefone, não existe mais a câmera fotográfica, está tudo com o aparelho celular. E agora com as telas que você tem, né, com as telas de LED, vai sumir quadro, vai sumir tudo. Por quê? Você vai poder ter o seu espaço, todo ele extremamente higienizado, todo ele revestido com lâminas de cristal líquido, e que vão te permitir você colocar o ambiente que quiser. Salvo uma peça afetiva ou outra, familiar, é que você vai ter no espaço. Mas você vai poder apertar um botão e ter o piso de tábua corrida ou todo ele no branco. Ou você vai poder estar caminhando, né, se é que você tem algum complexo de Jesus Cristo, caminhando nas ondas, porque você vai poder colocar a imagem que quiser, aonde for. Então, eu acho que a tecnologia ela vai permitir que a gente cada vez mais desmaterialize os produtos e, a partir daí, você vai vendo que esse teu cotidiano, ou seja, o design, ele está permeando em todas as áreas e vai continuar se filtrando cada vez mais. Ou ele vai estar na forma de tecnologia, como suporte para que essas placas sejam acomodadas, ou ele vai estar na forma de design gráfico, como imagem, fazendo com que essa informação fique sendo projetada. Então, eu acho que tem um único ponto: qualidade. Qualidade na escolha da matéria-prima, qualidade na tecnologia de acabamento, qualidade no repertório que você vai utilizar para fazer com que esses valores cheguem a um produto novo. E o mais importante, aí no caso a frase não é minha, é do Philip Stark: um produto honesto. A gente tem que ter sempre essa preocupação
de fazer um produto honesto. O que é o produto honesto? É um produto em que você se empenhou, você desenvolveu ele para atender uma determinada função, é um produto que você está cobrando por ele o preço justo e que todos nós já tivemos essa experiência. Ou seja, a peça que nós compramos porque a gente queria, a peça que nós usamos porque nós adorávamos, a peça que quando a gente jogou fora, descartou, se desfez sem pena, porque ela já estava paga. Tá bom? Tá ótimo. Eu tenho mais uma outra aqui, professor. Aproveitando aí, já pegando o gancho dessa tua resposta. Como é que você enxerga? Oi? Estou à disposição de vocês. Esse período agora, André, eu tenho usado a frase do Yuri Gagarin. Temos todo o tempo do mundo. Eu ia perguntar o seguinte, aproveitando essa tua resposta com relação aos produtos honestos, né? Eu não lembro qual foi a palestra que a gente estava vendo aqui, que falou muito da obsolescência programada, né? Eu acho que isso vai exatamente no caminho oposto do que seria um produto honesto. Como é que você enxerga essa questão da obsolescência programada e essa enxurrada de produtos similares que a gente tem no mercado? Eu acho que a economia ela vai se encarregar disso. Em redes sociais, elas vão ter cada vez mais uma função primordial com relação a isso. Porque a informação ela vai chegar. E a partir do momento que eu sei que uma determinada lâmpada de LED, que poderia durar 30 anos, né, ela queima com 2 meses, a rede vai fazer com que esse produto não seja mais fabricado. E aí não vai restar outra opção. Ou o fabricante melhora a qualidade, ou ele vai ser substituído por um outro. Né? E isso vai se estender em absolutamente todos os segmentos. Uma das coisas que eu acho interessante com relação a isso, do produto honesto e do produto à disposição, são os aparelhos eletrônicos. Algum tempo atrás, você podia pegar o teu televisor e levar para consertar. Hoje a peça não é mais fabricada. Você tem que descartar ele todo. Por que você tem que descartar então? Porque a peça não existe mais. Né? E você está com um produto muito mais performático, um produto de melhor qualidade. Agora, o que tem que ter no que diz respeito ao ponto que eu falei para vocês, o produto honesto? É um sistema integrado de coleta em que você consiga ter um compromisso ambiental. Eu vejo muitas pessoas falarem, não tira madeira porque é ecologicamente incorreto. Porque o plástico é ecologicamente incorreto. Não existe isso. É ecologicamente incorreto qualquer matéria-prima que não tenha o seu descarte programado. Não é o fato de ser madeira, não é o fato de ser um produto oriundo de fontes não renováveis como o plástico de petróleo. Tá? O problema está todo aqui no sistema de coleta, no sistema em que você vai reprocessar aquela matéria-prima. Tá? Ou seja, eu acho que nisso sim é maravilhoso. A rede social ela vai cada vez tornar as pessoas mais conscientes, nós mais conscientes do todo, e as pessoas não vão mais, como acontecia na década de 50, comprar um determinado perfume, né, porque aquele perfume era testado no olho dos coelhos, e a partir daí aquele perfume reagindo, eles saberiam se era antialérgico ou não. Então, quando a mídia divulga esse tipo de atrocidade, isso faz com que vá refletir diretamente no fabricante. E vai chegar um momento que esse comportamento mais nobre, se é que a gente pode dizer, para um comportamento que a gente tem desde a ser como correto, ele vai fazer parte do nosso cotidiano. Perfeito, perfeito. Eu estava pensando, quando você estava falando, inclusive, da questão das peças que são fabricadas em relação ao colecionador. Você sabe, por exemplo, eu gosto muito de carro antigo, né? E conseguir uma peça para um carro de 1950, para um carro de 2000 já é complicado, né? Você imagina os mais antigos. Né? Enfim, Felipe, temos uma pergunta aí? Até agora, acredito que foi. Pessoas que estão nos assistindo, alguma pergunta, alguma consideração? Vamos aguardar no chat aí se aparece alguma coisa. Bom, tem aqui o comentário da Larissa, né, no chat. Dando parabéns, dizendo que acha uma referência para todos nós em termos de design de produtos de visão do mundo.
uma abordagem de ensino bem única que faz que a gente veja as coisas de maneira diferente. Obrigado, Larissa. Sucesso nos seus estudos. É sempre bom ser reconhecido, né, Chico? Sim. Então é isso. Temos, Bom, calma, pausa, temos uma pergunta. Tem pergunta. Vamos lá, vamos abusar do homem, já que ele está aqui, pô. Temos uma pergunta da Juliana Pantoja, que é o seguinte: o interesse do usuário pela origem e etapas de produção dos produtos torna o processo mais demorado para os designers? Não entendi. Eu só estou trabalhando, Felipe. Mas tudo bem, vai lá. Vamos lá. O interesse do usuário pela origem e etapas de produção dos produtos torna o processo mais demorado para os designers? Ah, sim. Não. Acho que não. Porque o que acontece? A gente como designer, eu acho fantástico, porque nós temos no nosso processo de identificação da maneira como nós vamos solucionar determinada necessidade como produto, a gente sabe se o produto pode ser uma fonte mais ecológica ou não. O que eu vejo é uma questão cultural. Por exemplo, na Europa, tem na Holanda, um grupo chamado Drug, e eles têm uma camisa que é muito interessante. Ela vem com uma etiqueta em que diz 25% mais cara. E por que ela é 25% mais cara? Porque ela é ecologicamente correta e ela tem um alcance social como produto. Então, o consumidor, quando vai adquirir esse produto, ele sabe o que aquela camisa representa, o quanto ele vai estar ajudando e qual é a função daquele produto como elemento no sistema para fazer com que comunidades menos favorecidas possam ser atendidas. Então, a partir do momento que essa dinâmica se estabelece, né, como eu coloquei na frente para vocês, esse pacto fiduciário se estabelece, ela acontece normalmente. Então, um profissional determinar determinado tipo de produto, isso daí fazer com que o produto demore a chegar, acho que não, principalmente com as novas tecnologias. Eu acho que a informática chegou, as fresas eletrônicas, os equipamentos vão fazer com que os produtos saiam impecáveis. Né? E, pelo contrário, eu acho que essa questão do produto feito em massa, com volume, a tendência vai ser de diminuir cada vez mais. Porque o processo de fabricação com a informática vai fazer com que você personalize absolutamente tudo, desde que você tenha interesse que a tua peça chegue com uma determinada característica. Não sei se eu consegui me fazer entender bem. Acredito que sim, pelo menos eu entendi. Deixa eu ver se aqui, se no chat tem alguma outra coisa. Tem mais uma aqui, Chico. Espera aí. O senhor tem que, com o passar do tempo e com os avanços tecnológicos, isso torna os produtos muito iguais em relação à configuração estético-formal, visto que coisas tech seguem certas tendências? Eu acho que, tecnologicamente, sim. Me refiro ao quê? Computador, uma televisão de tela plana. Eu acredito que os eletrônicos, sim. O de uso pessoal, não. O de uso pessoal, eu acho que cada vez mais ele vai ter mais identidade. Né? Porque a necessidade, vamos supor, de um televisor, né? Que ainda é um elemento interessante na nossa cultura. Ele está dentro da tua casa, aquele totem eletrônico, te mandando informação e te dando, ao mesmo tempo, lazer, dependendo do canal que você mudar. O que acontece ali? Você tem um retângulo mínimo, como espessura, e que você pode colocar em qualquer local. E o que ele vai te dar? Ele vai te dar a informação de lazer, a tua interação com o mundo, né, feito por essa janela eletrônica, e essa tua interação com o mundo vai poder ser de notícia, de lazer, ou por aí vai. Então, esses produtos eletrônicos, eu acredito que se tornem cada vez mais neutros. Mas um produto de uso pessoal, não. O produto de adorno pessoal, ele sempre vai ter uma pegada mais, com maior identidade. E, óbvio, não é porque eu estou vivendo o momento agora, que o que eu estou usando no momento vai se tornar um clássico. Tudo que eu usei na minha adolescência, em termos de tênis, minha filha ri muito, porque eu uso o tênis para sair hoje, que era o tênis que eu usava para jogar tênis.
né? Então, por quê? Porque se tornou um clássico, tudo se tornou clássico. E por que se tornou clássico? Porque ele estava no equilíbrio estético perfeito para fazer com que ele perdurasse no tempo, né? Então, eu acho que clássicos continuam surgindo, vão continuar surgindo. Até o que você falou, André, com relação às peças dos carros, isso daí vai ficar cada vez mais fantástico, porque você vai poder pegar uma peça e usinar ele eletronicamente, isso aí às vezes até melhor do que o fabricado na época, que a liga metálica vai ser outra do bloco, né? E você vai ter o produto atendendo a mesma função mecânica, né? Na verdade, até já tive um problema similar a esse. Não consegui achar a peça e mandar usinar. Agora, cara, isso sai caro, porque aí você já está falando de pequena escala, né? A gente não tem mais como fazer isso em larga escala, até porque não é interessante para a fábrica pela demanda, né? Enfim. Gente, tem mais alguma pergunta, Felipe? Temos mais alguma coisa aí? Gente, paciência, o meu microfone é uma gambiarra muito complexa que eu faço aqui na minha casa, então, paciência. Até agora, eu acredito que não temos, né, mais nenhuma pergunta até o presente momento. Alguém tem alguma pergunta, algum telespectador, alguém gostaria de fazer alguma consideração? Acredito que não tem mais nenhuma. Eu vou fazer uma consideração aqui com relação ao curso de design. Veja só, quando eu desenvolvi aquele trabalho com o Cine Design, em que os alunos iam para a oficina, faziam um isopor, você vê assim como a tecnologia chega e ela vem de uma maneira maravilhosa, facilitando tudo. Eu tenho certeza que esse produto, eu ainda vou conseguir fazer todo ele com tela virtual. Se você colocar um óculos de realidade virtual, a gente vai poder andar nos ambientes sem ter de maquetes eletrônicas, né? Sem ter a necessidade do desgaste em oficina, do tempo que a gente levava em oficina, né? Então, eu acho que essa questão do design, tendo um produto bem acabado, eu acho que é só uma questão de informação. A grade curricular que a gente tem no curso de design hoje, da UFMA, ela te facilita muito isso, porque você pode encontrar, ter um conhecimento profundo sobre a qualidade de matéria-prima, você pode ter um conhecimento bem real sobre possibilidades tecnológicas de confecção, e o resto são as referências que a gente tem explorado, né? O resto é o quê? O resto é colocar a mão na obra. Não ter medo de errar, né? É tudo uma questão de você fazer e colocar. Não com o objetivo de mostrar o meu é melhor, não. Com o objetivo de, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Cara, que interessante, como é que a gente poderia fazer alguma coisa conjunta ou não? Como é que o trabalho de fulano pode fazer com que o meu melhore, né? E o fato é, cada um de nós ir procurando o seu próprio caminho, fazendo o que está gostando. Não é correr atrás do sucesso, é fazer com que você desenvolva um bom trabalho e, se porventura a natureza permitir que o seu trabalho seja reconhecido em vida, ótimo. O fato é que, no momento em que eu estava fazendo, eu me diverti. A gente tem que se divertir. Não pode ser uma coisa, não pode ser um estouro. Você tem que ir para a aula com o mesmo prazer que a gente vai, de dar aula, de passar o conhecimento. E, a partir daí, a coisa vai se construindo de uma maneira muito mais tranquila. Tenho certeza que no futuro próximo, essas reuniões de exposição, assim como hoje você entra no Louvre, ou você entra em qualquer museu de referência no mundo, pessoas de outras escolas vão poder estar entrando nos ambientes virtuais que a gente vai estar montando de cine design. Maquetes eletrônicas vão estar sendo feitas e produtos vão poder estar sendo trocados em termos de informação. A gente fez isso uma vez com fax. Era uma loucura, porque a gente passava o fax na UFMA, onde a receber tinha vindo da Costa Rica, e aí o papel tinha acabado e tal. Hoje, tenho certeza que essa dinâmica ela vai se tornar cada vez mais forte em termos de resultado final de sala de aula. O que eu só peço para os alunos uma coisa: não descuidem. Tá? Não descuidem de cinema, sempre ver bons filmes, mesmo os clássicos, para infinidade de tremendos. Literatura, impecável. Não deixem de ter o livro na cabeceira. Pega para ler, olha, vê a estrutura, vê o ponto de vista, reflete dele, porque assim, é maravilhoso. É isso que vai fazer com que cada um de nós tenha um repertório rico, que num determinado momento você vai ter a oportunidade de trocar com os pares.
Perfeito. Eu costumo falar sempre também para eles, né? A melhor coisa durante o trabalho, você vai ter estresse, né? Você vai ter confusão, você vai ter... Mas você tem que se divertir, você tem que gostar do resultado, você tem que gostar daquilo que você está fazendo. Isso é muito mais importante do que necessariamente o dinheiro ou o reconhecimento, né? Você ter prazer na tua profissão, né? E a dica é fundamental, até porque é o impacto que o design tem na sociedade e vice-versa, né? Como é que a gente consegue intercambiar aí essas referências, não só no nosso trabalho, mas também de mostrar novas referências para quem é o usuário. Chico, acredito que a gente não tem mais nenhum tipo de pergunta aqui. Eu queria mais uma vez agradecer a tua disponibilidade, teu tempo, né, teu conhecimento, né, obviamente, e deixar aberto aí também para futuras palestras que você pode dar, deixa acabar essa pandemia para ver se a gente consegue fazer uma presencial, né? Apesar da tecnologia aproximar, a gente também tem que aproveitar isso pessoalmente. E o Fabrício fica aberto. Oi? Quando passar isso tudo aí, eu acho que a gente pode, de repente, fazer um workshop lá na UFO. Aí a gente faz com a turma presencial, meu irmão na massa. Perfeito, mas é ótimo. Desenvolve o trabalho, eu faço um, aí é bacana, o professor fez esse, o meu é aquele, e aí não fica muito essa coisa de... Eu sempre falo para eles o seguinte, André, não sou mais inteligente do que vocês, só tenho mais tempo de vida, só esse. A diferença é, vou morrer mais cedo. Agora, o resto, nenhuma, repertório que vocês vão criar a cada momento. Gente, não, mas obrigado. Essa troca é sempre importante. Obrigado pelo convite, obrigado por tudo. Tome as ordens. Precisando. Beleza. Grande... O Fabrício está aberto aí. Um abraço, Chico. Obrigadão. Obrigado. Tudo de bom. Tchau, gente. Ah.